Boa noite. Olha a respiração da pessoa. É bom nós estarmos na casa do Senhor para engrandecer, para agradecer, para declarar o quanto nós amamos o nosso Deus, o quanto nós estamos felizes por tê-lo, que isso realmente seja a verdade do nosso coração, na sinceridade do nosso coração. Sempre vimos a igreja prestar um culto ao Senhor, que é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Então vamos louvar, declarando: eu sou o teu. Eis-me aqui, Senhor, buscando tua verdade e amor. Eu vim neste lugar, tua graça encontrar. Por tua causa livre sou, a minha vida te eu dou. Me coloco em tuas mãos, ergo minha voz, pois liberto sou. O teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou teu, eu sou teu. Por tudo que fizeste a mim, levanto minhas mãos a ti. És o único a quem adorarei. Eu vou compartilhar o amor, ser tua luz por onde eu for. Eu me prostro aos teus pés, ergo minhas mãos, pois liberto sou. O teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou teu, eu sou teu. Tudo que sou está em tuas mãos, amor, que eu sou teu, eu sou teu. Eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus. Eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, tu és o eterno Deus, tu és o eterno. O teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou teu, eu sou teu. Tudo que sou está em tuas mãos, amor, que
pertencemos ao Senhor nosso Deus, esse Deus maravilhoso, esse Deus a quem servimos, a quem pertence toda a nossa alma, toda a nossa vida. E tem um texto em Salmos 51, onde Davi pede assim ao Senhor: Senhor, cria em mim um coração puro e coloca dentro de mim um espírito inabalável. Não me afaste da tua presença, nem retire de mim o teu Santo Espírito. E mais embaixo ele fala: olha, não são sacrifícios que o Senhor quer, porque o sacrifício que o Senhor aceita é um coração quebrantado e contrito, porque esse o Senhor ouve. Então que possamos ter esse coração diante do Senhor, que possamos ter essa disposição da nossa vida diante da presença do Pai com humildade, sabendo que antes de nós chegarmos a Ele já conhece todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas, de tudo aquilo que nós necessitamos. Eu queria ter muito, muito mais, mas tudo que eu tenho é um quebrantado coração, um quebrantado coração, move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Conhecer a Deus em mais além é rasgar o céu com o coração, é tocar a Deus com uma canção de um quebrantado coração. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Um quebrantado coração move o coração de Deus. O quebrantado coração traz o céu pra nós.
céu pra nós, move o coração de Deus. Querido Deus, eu não sei nessa noite, ó Deus, qual é a necessidade dos meus irmãos aqui presentes. E muitas vezes, ó Deus, nem nós sabemos, Senhor, aquilo que queremos ou que necessitamos, mas sabemos que o Senhor sabe de todas as coisas. Tua palavra diz que até mesmo o cabelo das nossas cabeças o Senhor sabe. E assim, ó Deus, mesmo na tua palavra diz que se o Senhor cuida do lírio dos campos, se o Senhor cuida dos pássaros, como não cuidaria de nós? Se um pai, quando o filho pede um peixe, lhe dá o pão, o que o Senhor não nos dará? Nós confiamos, Senhor, em Ti, confiamos no Teu amor. Confiamos que Tu és Deus, o mesmo Deus que nos criou, que nos formou, que nos ama, que não nos abandonou, mas entregou o Seu único Filho por cada um de nós. O que podemos nós oferecer a Ti, Senhor? O que podemos dar a Ti por todo o benefício que o Senhor tem nos dado? Nos ajuda a ter esse coração quebrantado, um coração agradecido, um coração disposto a Te ouvir, obedecer a Tua voz, a entregar, Senhor, a poder abrir mão, Senhor, de tudo aquilo que nós acha que temos ou tudo aquilo que nós achamos que somos, porque sabemos que veio de Ti e volta para Ti. Glorificado seja Teu nome, nos ajuda a ter esse coração quebrantado na Tua presença, Senhor. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Traz o céu pra nós. Move o coração de Deus. Obrigado, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que me se ache só a Ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta
Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, Senhor, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Amém, Senhor. Amém, louvado seja o Senhor. Cada dia, cada momento, a nossa vida esteja realmente quebrantada diante do Senhor. Cada instante, meu amado, somente um coração quebrantado realmente pode entrar na presença do nosso Deus. E certamente você tem algo a apresentar a Deus nesse momento em oração. Qual é o seu pedido de oração? Coloque diante do Senhor agora. Todos nós temos alguma luta, alguma dificuldade, uma dor no coração, uma dor na alma, algo que está difícil de resolver. O que é o seu caso? Deus pode ouvir você nesse momento. Quero convidar você aí com fé, colocar o seu pedido de oração diante do Senhor, enquanto eu estarei orando nesse momento. Vamos orar. Senhor Deus, eu quero te louvar e te engrandecer, Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor move todas as circunstâncias para nos favorecer, Deus. Obrigado, Deus, porque nós podemos chegar no teu trono da graça agradecidos, ó Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou. E certamente, ó Deus, a tua mão poderosa continuará a nos levar, ó Deus, para os lugares que o Senhor deseja que nós estejamos. Agora, Senhor, quero apresentar diante de Ti a nossa petição. Por isso, ó Deus, sonda os nossos corações, ó Pai, sonda a nossa alma, nosso ser. Veja, Senhor, lá no fundo do nosso coração, ó Deus, o desejo que nós temos, ó Pai. Aquilo, ó Deus, que ainda não se realizou. A coisa, Deus, que está atravancada, Senhor, em alguma circunstância. Aquilo que não anda, Senhor, que não se resolve. A dor, ó Deus, que sentimos, seja na alma, no coração, no corpo, na mente. Aquilo, ó Deus, que está realmente fazendo nos entristecer.
alguma, Senhor, situação que para nós tem sido impossível de resolver, nós trazemos aqui diante do Teu altar, pois aqui no Teu altar, ó Pai, nós cremos que o Senhor resolve. Então, ó Deus, em nome de Jesus, toma a nossa vida, as nossas preocupações, as nossas dores sobre os Teus braços e conduza, Senhor, o nosso viver de acordo com o Teu querer, ó Pai. Possamos nós, ó Deus, estar sensíveis ao Teu Espírito Santo e compreender, ó Deus, esse momento do nosso viver, ó Deus, para que, ó Deus, o Senhor seja glorificado, mesmo em meio à dor ou ao sofrimento. Mas, ó Deus, também queremos Te louvar na alegria, no prazer, no contentamento. Por isso, ó Deus, desperte em nós a alegria do Teu Espírito Santo, ó Pai. Cada vez mais, ó Deus, possamos, ao buscar ao Senhor, encontrar-nos contigo, ó Pai. E assim, ó Deus, na Tua presença, poder exaltar, bendizer, glorificar a Ti. Obrigado, ó Deus, por cada momento, cada instante que nós passamos, ó Deus, aos Teus pés. E nesse momento agora, Senhor, que aqui estamos adorando ao Teu nome, receba a nossa adoração, nosso louvor, ó Deus. Tudo aquilo que sai da nossa boca, Deus, para Te adorar, o Senhor aceite em nome de Jesus. Também, ó Deus, esteja preparando os nossos corações para ouvirmos daqui a pouco, ó Pai, a mensagem que o Senhor já reservou para a vida de cada um de nós. Possa o Senhor, ó Deus, sensibilizar-nos diante da Tua palavra, e ao ouvir a Tua palavra, Senhor, não somente crermos nela, mas aplicarmos cada detalhe dela em nossas vidas, em nossos corações. Assim, ó Deus, eu Te louvo, Te engrandeço, Te exalto, em nome do Senhor Jesus, para todos sempre. Amém, ó Deus. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para Teu serviço, tudo consagro-Te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para Teu serviço, tudo consagro-Te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, avisando que os crentes em Cristo, jubilosos do céu vão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para Teu serviço, tudo consagro-Te agora, Senhor. Para ser um vaso de bênção é mistério, uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida do amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para Teu serviço, tudo consagro-Te agora, Senhor. Amém, louvado seja o Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Evangelho de Lucas, capítulo
capítulo 4, dos versos 38 a 41, será a nossa leitura para a mensagem nesta oportunidade. Lucas, capítulo 4, do verso 38 ao verso 41. Quero ler para você, se você quiser acompanhar também está aqui na tela. A palavra do Senhor que diz assim: Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. E a sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizessem algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Amém. Meus amados, nós estamos diante de uma cena não tão conhecida assim na Bíblia, embora que ela seja objeto de até mesmo muita conversa fora dos cultos, né? Mas na verdade nem o nome da mulher do texto é revelado aqui. Nós sabemos que ela era a sogra de Pedro, mas não sabemos muito mais. Sabemos que ela estava enferma, a febre era alta. Aliás, Lucas é médico e somente ele narra esse detalhe, né, que a febre dessa mulher era alta. Os outros evangelhos vai dizer simplesmente que ela estava com a febre, mas o fato dela estar com aquela febre alta era o sintoma de algum problema mais grave, quem sabe, uma enfermidade mais delicada, que estava acometendo aquela mulher ali. Então Jesus vai lá, na casa daquela mulher, na casa de Pedro, onde possivelmente ela morava, e traz restauração à vida daquela mulher. Note que o texto fala que após Jesus curar a mulher, ela passou a servir ao mestre. Isso talvez pode ter uma dupla conotação, né? Pode significar que ela serviu a Jesus, por exemplo, pode ter servido uma refeição a Jesus, mas também que ela pode ter servido aos propósitos do reino de Deus, através ali com Jesus ao seu lado. Mas o que eu quero destacar nesse texto aqui, em relação a essa mulher, a sogra de Pedro, que Jesus curou, é a palavra restauração. E a partir da experiência daquela mulher, abranger também a nossa vida. Porque eu creio, meu amado, que de alguma forma, em alguma situação de nossa vida, todos nós precisamos de algum tipo de restauração. Há, de certo, alguma área de nosso viver que precisa ser reparado, restaurado. Mas o que é restauração? Restaurar pode ser recuperar algo que foi perdido. Ou talvez, por exemplo, você perdeu o seu celular, perdeu os dados do seu celular e restaurou os dados no celular quando você pôde fazê-lo. Mas também pode significar algo que foi danificado, como por exemplo aquele artífice que, ao ver uma peça quebrada, vai ali e coloca o material apropriado e restaura aquele objeto ao seu estado anterior. Ou ainda pode significar simplesmente reparar alguma coisa. Assim, nós vemos na história aqui lida uma experiência de restauração que muito pode ser usada para cada um de nós, na nossa experiência, a fim de nos ajudar, meus amados, a experimentar aquilo que aquela mulher experimentou naquele momento também em nossa vida. Nós aqui, às quartas-feiras, temos falado sobre o encontro de Jesus com determinadas pessoas. Estamos pegando aí o Evangelho de Lucas,
Pegamos lá desde o início e vamos estar entrando na história dessas pessoas e como tais encontros delas com Jesus modificaram completamente, profundamente a vida de cada uma delas. Meus amados, eu não quero ter um Jesus apenas em teoria. Eu acredito que esses homens e mulheres da Bíblia também não. Eu quero um Jesus com que eu possa me encontrar com Ele cotidianamente, diariamente, e ter um relacionamento com Ele. Quem sabe o encontro com Jesus seja tudo aquilo que você de fato precisa para esse momento específico, a fim de restaurar essa área cinzenta, esse problema, essa situação que possivelmente você encontra em sua vida. E aí eu quero que você compreenda que na nossa caminhada por esse texto, a grande lição que nós temos a aprender é que quem se encontra com Jesus tem a sua vida restaurada, tem a sua vida consertada da maneira como Jesus realmente quer. Esse texto que nós acabamos de ler, ele está conectado com o texto da mensagem de quarta-feira passada. Na quarta-feira passada, Jesus estava na sinagoga, onde ele expulsou o demônio de um homem. Se você esteve aqui ou se assistiu a mensagem pela internet, possivelmente você está se lembrando disso. Esta sinagoga, que era um templo de culto ao Senhor, ficava na cidade de Cafarnaum, na Galileia, à beira do mar. Era também onde Pedro morava. Até hoje pode ser visto junto às ruínas da velha cidade de Cafarnaum, a cidade onde Pedro morava naquela época do tempo bíblico. Então, ali eu creio que tenha sido um lugar onde Jesus estava já há algum tempo ou acostumado ou pretendendo estar. Pedro ainda não era o apóstolo de Jesus. Ele só vai ser escolhido apóstolo lá no capítulo 5, capítulo posterior. Possivelmente Jesus conhecia Pedro, no entanto, talvez dos mercados de peixe, talvez das praias onde ele pescava, mas Jesus ainda não tinha chamado Pedro para ser um apóstolo dele. Mas então, Jesus ali sai da sinagoga onde ele estava e por alguma razão ele se dirige para a casa da sogra de Pedro, e eu quero aqui entender que Pedro morava com a sua sogra, isso era muito comum naquela época, e foi ali que aquela mulher teve então um encontro com Jesus. Ela não estava nada bem, ela tinha algum problema, nós não sabemos qual o problema, não sabemos se o problema era de ordem física ou se era de ordem espiritual, o texto não fala sobre isso. Fala apenas que uma febre alta a tomou conta do seu corpo, e indicando que havia alguma coisa de errado ali. Mas Jesus, quando encontra aquela mulher, no estado em que ela estava, e eu novamente repito, independentemente se era um problema físico ou espiritual ou qualquer outro, Jesus então restaura-lhe a saúde. E restaurada a sua saúde, aquela mulher feliz, ela passa a servir a Jesus. Então é uma história muito pequena, mas mesmo que seja pequena, traz um grande ensinamento para nós. Veja que não há em outro lugar da Bíblia qualquer citação a esta mulher, nem a filha dela, casada com Pedro, é citada aqui. Não há nenhuma referência a mais, a não ser nos evangelhos, nessa história específica. Mas eu creio, meu amado, que essa é uma história de restauração. E o que Deus quer falar conosco hoje, meus amados, a esse respeito? Que direção nós podemos encontrar neste texto que vai ajudar a nossa vida em nossa caminhada? O que nós precisamos aprender, saber e fazer com base nessa experiência da sogra de Pedro? A primeira coisa que eu creio que você deve saber e aprender e aplicar na sua vida é que Cristo sempre tem um encontro marcado com alguém. O texto fala que Jesus saiu da sinagoga
e foi até a casa de Simão. E eu não vejo que Jesus fazia as coisas, meus amados, por acaso. Não creio que Jesus fazia a coisa simplesmente de qualquer forma. Essa é uma daquelas histórias onde Jesus sai de um lugar e se encontra com alguém que ele deseja fazer algo, porque ele já havia planejado isso. E você pode ver isso se repetindo por toda a história de Cristo Jesus. Por exemplo, aquela mulher samaritana no poço, Jesus se encontrou com ela propositadamente ali. Ou talvez Zaqueu, o cobrador de impostos, que subiu numa árvore para ver Jesus, mas Jesus já estava de olho nele há muito tempo. E tantas outras histórias que não somente Lucas narra, mas que outros evangelhos também diz. Então ele sai da sinagoga e vai à casa de Pedro, porque ele já tinha em mente o fazê-lo. Ele sabia que precisava fazer o que ele estava por fazer aqui. De certo, ele sabia o que estava passando aquela mulher, as dores que ela sofria, as dificuldades que ela passava, e Jesus agora precisa encontrar-se com aquela mulher. Eu fico pensando então como aquela mulher estava, as suas dificuldades, as suas impossibilidades de cuidar dos seus afazeres, as interrupções da sua vida. Ela talvez tinha algumas coisas para fazer no mercado e não foi por causa da sua enfermidade. Ela precisava visitar alguém e não foi porque estava acamado. Ela precisava fazer outras coisas, possivelmente tinha outros compromissos e não fez por causa desse problema que ela estava atravessando. No entanto, meus amados, o que eu vejo aqui é que Jesus havia marcado o encontro com aquela mulher. Então isso nos dá essa sensação de que Jesus não parava por qualquer momento de fazer aquilo que Deus gostaria que ele fizesse. E que durante toda a sua vida, o desejo de Jesus era atender à vontade do Pai Celeste, era atender à vontade de Deus. E eu vou além, meus amados, porque eu creio que o nosso Senhor Jesus também tem marcado encontros entre nós e eles nos dias de hoje. Isso não era coisa simplesmente lá da Bíblia, da Palestina, da Galileia. Jesus sempre está marcando encontro com nós. Agora, a questão é que por muitas vezes nós deixamos que a dinâmica da nossa vida, que as nossas preocupações, que as nossas ocupações nos façam fugir da presença do Senhor. Agora ele vem em direção a nós, enquanto muitas vezes nós estamos fugindo da sua presença. Parece até que nós não queremos que ele interfira em nossa caminhada, em nosso viver, em nosso dia a dia. E eu creio que há muita verdade nisso. Nem sempre nós estamos, meus amados, dispostos a ter um encontro com Jesus, porque sabemos que ao encontrarmos com Jesus, nós jamais seremos os mesmos. Por muitas vezes nós não deixamos que o Senhor então intervenha em nossa vida, não restaure o nosso coração, não modifique os nossos pensamentos, mas, meus amados, nós fazemos isso por pura ignorância daquilo que Jesus gostaria realmente de fazer conosco. Então eu prefiro e continuo acreditando que o Senhor Jesus tem um encontro marcado comigo e com você aqui nessa noite, nesse momento, através dessa mensagem. Aquela mulher poderia dizer que não queria qualquer visita naquele dia. Ela podia dizer: eu estou muito cansado, eu estou com muitas dores, eu não quero nada de ninguém aqui comigo agora. É claro que não há evidências no texto para afirmarmos tais coisas, mas o que nós sabemos é que o encontro dela com Jesus de fato aconteceu. E, meu amado, aí vem a segunda lição. A primeira lição é que Jesus sempre tem um encontro marcado para cada um de nós. Ele tem um encontro com você. E a segunda coisa que eu quero entender desse texto é que quem se encontra com Jesus pode pedir a Ele o que desejar. O que desejar o seu coração pode ser feito ou pedido num encontro com Jesus. Então o texto diz que ele saiu da sinagoga e foi para a casa de Simão, e que a sogra de Simão estava com febre alta. E veja o que diz em seguinte: e pediram a Jesus
que fizesse algo por elas, por ela. Nós não sabemos quem pediu, se foi a própria mulher, se foi Pedro, se foi a esposa de Pedro, se foi alguma pessoa da casa, nós não sabemos quem pediu, mas sabemos que alguém pediu para que Jesus fizesse algo por aquela mulher. Então, meus amados, a questão é que o fato de estar na presença do Senhor, e tão somente por estar na presença do Senhor, é essa uma ótima oportunidade para que os nossos corações se abram, a fim de que nós possamos pedir ao Senhor aquilo que o nosso coração anseia, aquilo que a nossa alma deseja. E Jesus mesmo nos autoriza a pedir coisas a Ele. Você pode lembrar daquele texto que diz, por exemplo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei, e abrir-se-lhe-á. Assim, naquele momento do encontro da mulher com Jesus, houve uma súplica, houve uma petição, houve um pedido. Então, de certo, apenas estar na presença do Senhor já deveria ser algo extraordinário. E estar perto de Jesus, meus amados, deve ter sido uma experiência fenomenal realmente. E muito mais com Ele, viver com Ele é a melhor coisa que nós podemos fazer em nossas vidas. Podemos não tê-lo fisicamente conosco, mas Ele está sempre presente em nossos corações. Então, quem tem Jesus, tem sempre aquilo, tudo o que precisa para o seu viver. Mas eu quero acrescentar aqui não somente isso, porque às vezes a gente ignora o fato de quem tem Jesus tem de fato tudo. Tem até uma música que fala sobre isso. Quem tem Jesus tem tudo, e é isso que nós precisamos. Mas nós muitas vezes ignoramos que a presença do Senhor já nos é suficiente. Então eu acrescento aqui que estar na presença do Senhor é também uma grande oportunidade que você tem para lhe pedir alguma coisa. Eu acredito que isso estava no coração de quem pediu para Jesus fazer algo por aquela mulher. Talvez você já foi o intercessor por alguém, não é verdade? Alguém que estava enfermo, alguém que estava com uma luta pessoal, alguém que estava atravessando uma dificuldade, você lá clamou ao Senhor. Você foi o intercessor, você foi aquela pessoa que chegou e falou para Jesus, Jesus, eu preciso que o Senhor faça isso por essa pessoa. Então a pessoa que fez o pedido do nosso texto, desejava muito que aquela mulher fosse restaurada, que a sua saúde voltasse, que ela pudesse fazer as coisas que ela estava acostumada a fazer no seu dia a dia, que a vida dela voltasse ao normal. Veja a nossa vida e quantas vezes nós temos o nosso caminhar alterado por algo indesejado ou inesperado. Segunda-feira eu tinha planejado o meu dia, e logo de manhã eu recebi a notícia da morte de um amigo, a morte da mãe do amigo. E aquilo ali me comoveu e me corroeu por dentro. Eu tive que ligar para ele, liguei para ele, alterei a minha agenda, porque eu precisava agora estar com o meu amigo, porque ele estava em luto por conta da sua enfermidade. O que aconteceu? Agenda alterada. A gente faz planos e o Senhor tem outro caminho. Ali eu pude estar com ele, a gente conversou, consolamos, e enfim, né? O que eu estou dizendo, meu amado, é que nós estamos caminhando a nossa vida, temos tudo planejado, de repente acontece uma interrupção, um negócio, uma coisa que para a nossa vida. Eu acredito que aquela mulher teve a sua vida paralisada, mesmo que tenha sido por um momento, pelaquela enfermidade. Então, às vezes, nós somos surpreendidos por uma doença, ou por um acidente, ou por uma notícia ruim, ou qualquer outra coisa. E simplesmente somos obrigados a mudar a nossa caminhada por conta daquela interrupção. Então, algo vem sobre nós e traz algum tipo de prejuízo, traz algum tipo de problema. E muitas vezes nós, ao não sabermos lidarmos com ele, seja uma gravidade maior ou menor, acaba que nós ficamos indefesos, paralisados, não sabemos o que fazer. E é somente por estarmos na presença de Jesus, meu amado, que nós podemos pedir a intervenção dele em momentos como tais
como esses momentos em que nós perdemos a direção e não sabemos o que fazer. Momentos em que nós somos acometidos pelas mais surpresas, pelas infelicidades, pelas coisas desagradáveis que a vida muitas vezes nos traz. Momento em que nós, ao estarmos na presença do Senhor Jesus, podemos pedir a Deus pela sua ajuda. Então foi isso que aconteceu no texto. De repente, alguém levantou a mão e falou: Jesus, atenda o meu pedido, resolva o problema dessa mulher. Então, por estarmos na presença de Jesus, nós podemos pedir a Ele aquilo que o nosso coração almeja. Se aquela pessoa que levantou a mãozinha e pediu a Jesus não estivesse ali, ela não poderia fazer o pedido a Jesus. Então, estar na presença de Jesus nos dá a oportunidade de pedir a Ele o que o nosso coração almeja. Mas há uma terceira coisa que eu vejo nesse texto aqui, meu amado, é que em um encontro com Jesus, sempre haverá um milagre acontecendo. Que coisa maravilhosa, não é? Em um encontro com Jesus, sempre haverá um milagre. Mesmo quando ele estava na sua própria terra, e ele falou, e o evangelista falou assim: ali não se fizeram muitos milagres por causa da incredulidade do povo. Mesmo ali, Jesus fez alguns milagres. E o texto então vai dizer no versículo 39, e estando ele em pé junto dela, inclinou-se, repreendeu a febre que a deixou, e ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Eu não tenho dúvidas, meus amados, que esse texto tenha, aliás, essa experiência da mulher, da sogra de Pedro, tenha alguma conotação no mundo espiritual. Falo isso por diversas razões. A primeira delas é que nós estamos vindo de um contexto de espiritualidade muito forte que aconteceu lá na sinagoga quando Jesus expulsou o demônio daquele homem. Segundo, porque a palavra utilizada aqui no texto é a mesma que Jesus usou também lá. O texto diz que Jesus repreendeu a febre. Esse texto, esse verbo aqui, ele, a maioria das vezes, é usado para intervir numa ação demoníaca. E mais ainda, se você for ver o restante do texto, você vai ver exatamente Jesus novamente vivendo a experiência com o mundo espiritual, expulsando demônios naquelas localidades. Eu não quero entrar muito nesse detalhe, mas o que eu quero afirmar diante disso é que o inimigo, ele tenta a todo custo evitar que alguém se encontre com Jesus. Está a todo momento colocando percalços, dificuldades, pedras no seu caminho, meus amados, para que você não tenha uma vida devocional diária com Jesus, para que você não ore, para que você não leia a Bíblia, para que você não venha à igreja, para que você não trabalhe na igreja, uma série de coisas. O inimigo está sempre tentando evitar que alguém se encontre com Jesus, porque toda vez que alguém se encontrar verdadeiramente com Jesus, haverá um milagre. Milagres acontecem, meus amados, quando Jesus se manifesta ou quando nós estamos na presença do Senhor. Então, novamente, vamos olhar para a mulher. Aquela mulher estava impossibilitada de se levantar. No entanto, Jesus foi a ela o recebeu na sua casa, mas não somente isso, alguém ali levantou a mão e fez um pedido para que aquela mulher fosse curada. E agora nós vemos o resultado disso tudo. O resultado disso tudo foi Jesus atendendo ao pedido ali feito.
Veja que Jesus se inclinou para aquela mulher, possivelmente se colocou de joelhos, quem sabe, à beira daquela cama. E ali na beira daquela cama, ele ergueu as suas mãos e deu um comando, mandando a febre ir embora, repreendendo aquela enfermidade. O que aconteceu? Exatamente o que Jesus falou, veio acontecer. O agir do Senhor Jesus na vida dela trouxe restauração à sua vida. Então, como nós temos falado aqui, meus amados, todos nós precisamos de algum tipo de restauração, de reparação em nosso viver, seja na questão física, seja na questão espiritual, seja na questão emocional, seja no emprego, seja na família, seja onde for, sempre tem algo que Jesus pode fazer pela sua vida, em seu viver, em seu coração, em seu corpo. Sempre há um milagre do tamanho do que você precisa para que Jesus realmente venha fazer. Agora eu quero deixar uma coisa muito clara para você. Para que isso ocorra na sua vida, você precisa se encontrar com Jesus. Você precisa ter um encontro com o Senhor Jesus. À medida que alguns crentes vivem a vida cristã, me parece que eles vão se esquecendo disso. E se não há um encontro, não haverá milagre. O fato da ausência de milagres na nossa vida, é porque está também faltando encontros com o Mestre. E a história desta mulher é um exemplo para todos nós que precisamos da intervenção de Deus na nossa história. Somos, pela nossa própria característica humana, necessitados de Jesus. Podemos então e precisamos pedir a sua interferência direta, clara, específica em nossa vida, porque há um milagre de Jesus esperando por você. Talvez você não saiba disso, mas há. Jesus deseja fazer um milagre em sua vida. Quero finalizar com as lições que o texto nos ensina. A primeira, Jesus tem um encontro com você. Ele já marcou. Jesus tem um encontro marcado com você, meu amado. Esse encontro pode ser aqui nesta noite, ou pode ser quando você estiver andando para a sua casa, pode ser quando você estiver na sua cama, quem sabe, mas eu tenho convicção de que Jesus marcou o encontro hoje com você. E por ter marcado, meu amado, eu quero te pedir para que você deixe-se ser achado por Jesus. Deixe-se ser encontrado por Jesus. Encontre-se com Jesus. Pare de ficar adiando e de estar mais na presença do Senhor. Não fique mais inventando as desculpas que muitas vezes nós temos para fugir de Deus. Entenda que um encontro com Ele é um milagre que pode acontecer em sua vida. Por isso, tenha um momento especial. Quem sabe quando você for deitar hoje para dormir e lembrar que gostaria de orar e fazer uma oração diferente que você nunca fez em toda a sua vida, e ali você se dedica ao Senhor, não sei. Mas o que eu quero dizer para você é que você deveria colocar-se perante o Senhor em oração, para que o encontro que Ele marcou com você de fato aconteça. E nesse encontro que você tiver com o Senhor Jesus, hoje, diga a Ele aquilo que você precisa para viver melhor. Diga a Ele o que você precisa fazer para servi-lo melhor. Diga qual é a sua necessidade mais clara e específica pela qual você está atravessando. Então aqui vem a segunda lição. A primeira é que você não deixe de ter um encontro com Jesus ainda essa noite. A segunda é, quando você tiver um encontro com Jesus nesta noite, faça a sua petição. Coloque a sua petição. Eu quero deixar claro aqui que Jesus jamais prometeu atender tudo que nós pedimos. Não há isso, tá? Graças ao Senhor, bom Deus, Ele não atende todas as minhas petições, porque às vezes eu peço algumas besteiras para Ele, entendeu? Não, graças a Deus. Mas Ele atende de acordo com as nossas necessidades, sem dúvida alguma. E Ele então, meu amado, convida a mim e a você a pedirmos, porque nós precisamos que Ele interfira na nossa vida. E nós precisamos que Ele modifique o nosso viver,
que Ele venha dar pitaco nas nossas atividades, que Ele diga como devem ser os nossos relacionamentos, que Ele haja nos nossos pensamentos e nas nossas atitudes a cada instante, que Ele modifique a nossa forma de pensar, de agir, de falar, seja o que for, que Jesus realmente seja o balizar, o parâmetro pelo qual a nossa vida realmente ganha um novo sentido. Por isso, meu amado, precisamos sim pedir ao Senhor, mas precisamos saber aquilo que convém, aquilo que realmente deve estar diante do Senhor, as coisas que nós devemos apresentar diante dEle. Então, meu amado, você tem um encontro com Jesus, e nesse encontro não deixe de falar, não deixe de pedir aquilo que você realmente necessita do Senhor Jesus. Aquela mulher, diante da sua problemática, diante da sua necessidade, diante da sua carência e debilidade, teve um encontro com Jesus, teve um pedido atendido por Jesus, e ali ela se levantou e passou a servi-lo. Eu acredito que Jesus, os propósitos de Jesus sempre desaguam, sempre confluem para o servir ao Senhor. E aquela mulher serviu a Jesus. Você também pode servir a Jesus. Você também pode atender aquilo que Jesus espera que você faça. Precisamos somente aprender a conviver com Cristo Jesus a cada dia. E assim poderemos fazer tudo aquilo que Ele deseja de nossas vidas. Que Deus possa, meu amado, no encontro que Ele marcou com você nesta noite, fazer algo extraordinário em sua vida. Fazer aquilo que você ainda não recebeu, por alguma razão, mas possa receber ainda esta noite, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Amém. Nós vamos adorar o Senhor mais uma vez, nesta noite. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para
tormentas quando clamo e acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Nada, nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada, nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Eu preciso de ti. Amém, Senhor. Amém. Que o Senhor esteja sobre as nossas vidas e que nós possamos todo dia ter esse encontro com o Senhor Jesus e permitir ser transformados pela presença dEle. E eu quero lembrar os irmãos que nesse sábado agora nós teremos o evento de casais aqui no Sítio Maravilha, a partir das 6 horas da tarde. Se você ainda não se inscreveu, você pode procurar a irmã Verônica, pode procurar a irmã Sueli, né? Entrar em contato com elas, ver como fazer. Mas participe, eu creio que vai ser uma bênção na vida de vocês. Então, sábado agora, dia 21, às 18 horas, no Sítio Maravilha. Inclusive, se você não souber onde fica, você pode perguntar para elas, que elas vão explicar para vocês.
E no domingo, dia 22, nós teremos o último culto, memórias, vamos falar sobre legado. Então venha, traga a sua família, traga o visitante, traga aquela pessoa que você tem orado, que eu creio que o Senhor vai transformar as nossas vidas e a vida das nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. Com uma oração silenciosa estamos despedidos.